Pouca gente sabe, mas existe um relato muito especial, preservado em livro, sobre o período da escravidão no Brasil. É a única obra conhecida escrita por alguém que foi escravo no país, contando tudo o que passou. Originalmente, o livro foi publicado nos Estados Unidos no século XIX e agora está prestes a ganhar uma nova edição por aqui. Vencedor do Oscar de melhor filme este ano, 12 anos de escravidão, é baseado na história escrita por Salomon Northup, um homem livre que foi sequestrado e vendido como escravo nos Estados Unidos no século XVIII. Well, boy, how you feel now? Uma história parecida aconteceu no Brasil. Filho de um comerciante de grãos e especiarias em Dijugu, onde hoje é o Benin, na África, Marrom Magar do Baquaqua foi educado em uma escola islâmica onde aprendeu matemática e literatura. Mas o berço privilegiado não o poupou de um destino trágico. Vítima da disputa pelo califado de Socoto, Baquaqua foi capturado e trazido para ser vendido como escravo no Brasil. Ele passou de mão em mão, digamos assim, de proprietário em proprietário, até chegar ao litoral africano, muito provavelmente na cidade de Uidá, que era um porto escravista importante no comércio transatlântico com o Brasil. E ele foi vendido e trazido dentro do navio negreiro para alguma praia do litoral norte de Pernambuco. A história desmente a ideia de que os africanos se adaptavam facilmente à escravidão por já conhecerem esse tipo de servidão no continente de origem. Longe de casa, da família e privado da liberdade, Baquaqua tentou o suicídio e acabou sendo vendido a um novo senhor aqui no Rio de Janeiro, desta vez para trabalhar embarcado. Enviado junto com um carregamento de café a Nova York, nos Estados Unidos, onde a escravidão já havia sido abolida, ele foi ajudado por abolicionistas locais e fugiu. O envolvimento na luta contra a escravidão acabou fazendo Baquaqua publicar a própria biografia com o objetivo de arrecadar fundos para a causa. Publicado originalmente em Detroit no ano de 1854 em língua inglesa, o livro é o único relato autobiográfico conhecido da passagem de um escravo africano pelo país. A primeira edição em português só veio em 1997, mas a tradução feita pelo professor norte-americano Robert Kruger tinha muitos erros nas notas e até no título. Para este especialista, a biografia tem uma relevância única para os estudos em história no Brasil. Você estudar essa história da escravidão no Brasil a partir de um rosto, a partir de um nome, é uma chance desse aluno construir uma empatia maior com esse tipo de história, né? Dele se identificar com esse personagem, dele se identificar com esse personagem africano aqui no Brasil, de construir relações positivas com a sua descendência, com a sua origem familiar. É um valor que extrapola, inclusive, a própria história da escravidão. E eu converso agora com o historiador e pesquisador Nielson Bezerra, que é um dos colaboradores dessa obra. Nielson, boa tarde. Boa tarde. Nielson, essa história é surpreendente para nós, acho que especialmente porque a gente conhece muito pouco do período da escravidão. Por que no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, existem vários relatos autobiográficos como esse e no Brasil a gente não tem? Bom, se você considerar a própria história do Luiz Gama, que também escreveu uma espécie de autobiografia no século XIX, é possível dizer que no Brasil também há relatos autobiográficos de africanos ou de pessoas, de uma forma geral, que foram escravizadas no Brasil no século XIX. Por que a gente não explora tanto isso? Aí é uma questão de metodologia. A biografia de africanos na academia anglo-saxônica, de uma forma geral, sempre buscou os relatos autobiográficos como uma forma de explorar a documentação e a vida dessas pessoas. No Brasil, do ponto de vista metodológico, há um outro caminho. As pessoas foram procurar africanos ou nascidos no Brasil escravizados que viveram tão intensamente e que estão muitas vezes muito presentes na documentação brasileira. Como a gente tem uma gama grande, como o Dom Obá, o Domingos Sodré da Bahia, enfim, tem casos brasileiros. Como é que foi trabalhar nessa obra, descobrir esse escravo empreendedor como o Baquaqua? O Baquaqua, ele se fez no século XIX, né? Porque ele se tornou muito conhecido, talvez não entre o grande público americano e canadense, mas entre os abolicionistas canadenses e os abolicionistas americanos, ele era muito conhecido. Inclusive, o Baquaqua teve, no século XIX, uma estratégia muito interessante, que era de escrever cartas. Ele escreveu cartas para presidentes,
para congressistas, para jornalistas, né? Então ele escreveu muitas cartas e isso fez com que ele se tornasse uma pessoa muito conhecida. Ao longo do século XX, muitos historiadores, literatos, jornalistas estudaram o relato dele nos Estados Unidos. Ele é novo aqui no Brasil, né? No Brasil a gente conhece muito pouco sobre ele. A passagem dele pelo Brasil devia ser mais explorada em livros didáticos, por exemplo? Sim, porque o Bacuaco ele traz uma perspectiva da transitoriedade, da condição escrava para o ser humano e para o africano, né? É comum a gente associar o africano e o negro, de uma forma geral, à escravidão, quando muitas das vezes a escravidão era só uma fase da vida do indivíduo, né? Então, eu penso que, nesse sentido, seria uma contribuição muito grande para as pessoas e para desconstruir mesmo essa imagem do negro, do africano ligado à escravidão, né? Que não é uma imagem muito positiva. Qual é o que mais positivo que o Bacuaco deixa para a gente, além disso que você acabou de dizer? O Bacuaco tem a história mais espetacular da história do mundo atlântico, né? Ele vivia, o Bacuaco, a gente estima que ele falava 8 idiomas. Né? Então ele de fato era uma figura diferente, espetacular. E desconstrói, né, toda a né? imagem que a gente tem da escravidão. Desconstrói completamente, né? O Bacuaco é uma figura que merece ser conhecida pelos estudiosos brasileiros e, sobretudo, pelas crianças, os professores da educação básica. Nielson, muito obrigada por essa entrevista. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço. Bom Natal. Tá? Bom Natal para você e para toda a equipe.